Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Hoje, no centro da roda, o pré-candidato a governador de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com Luiz Marinho, convidamos Pedro Venceslau, repórter de política do Jornal Estado de São Paulo, Sérgio Roxo, repórter do jornal O Globo, Luciano Araújo, jornalista, Evaldo Novellini, diretor de redação do Diário do Grande ABC, e Rubens Figueiredo, cientista político. Somos supervisionados e caricaturados em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. No próximo dia 16, teremos a presença do governador do estado, Márcio França, candidato à reeleição. Convidamos também os dois outros pré-candidatos ao governo de São Paulo, mais bem posicionados nas pesquisas de opinião, mas estamos encontrando dificuldades de conciliar agendas. No dia 23, retomaremos a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. E no dia 30 de julho, Jair Bolsonaro, do PSL. Na nossa bancada de entrevistadores, continuaremos a respeitar a pluralidade e a diversidade, convidando jornalistas dos principais órgãos de informação do país e personalidades representativas de diferentes opiniões, sem discriminação de gênero, raça ou ideologia. Acreditamos que favorecer o debate é a melhor forma para uma rede pública de TV contribuir para a decisão dos eleitores e a democracia. Boa noite, Luiz Marinho. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Ricardo Lessa. Quero primeiramente cumprimentar os telespectadores, afinal de contas deve ser a grande razão do programa. Quero comentar também a Luciana Araújo, comentar o Pedro Venceslau, o Evaldo Novellini, o Sérgio Roxo e o cientista Rubens Figueiredo. Quero também contar aqui, cumprimentar os meus companheiros aqui, Gilmar Tato, que é pré-candidato ao Senado, Eduardo Suplicy, também candidato ao Senado, nossa querida ministra Eleonora, foi ministra das Mulheres, da presidenta Dilma, Vicente Cândido, deputado federal, que coordena a minha campanha, comentar o Caruso e todos os demais companheiros aqui na bancada, a Débora, que é nossa secretária das Mulheres do Partido dos Trabalhadores no Estado. Duas outras questões, se você me permite, aliás, uma questão. Quero aqui fazer um desagravo a Manuela Dávila, que aqui eu acho que, por parte da bancada, felizmente não estão hoje, mas que cometeram aqui um exemplo de machismo, de misoginia, de preconceito, que eu queria aqui registrar. Manu, estamos juntos nessa aqui. Espero que eu tenha mais oportunidade que você para falar, desenvolver tranquilamente as ideias aqui, porque eu acho que o telespectador quer saber das ideias dos candidatos. Portanto, Ricardo, estou à disposição de vocês, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por essa oportunidade para ser um pouco mais conhecido, quem sabe, no estado de São Paulo, para poder disputar para valer essas eleições. Marinho, nos diga qual a medida que você sonha em tomar para mudar a vida da população de São Paulo? Primeiro, tem várias questões, Ricardo. Eu acho que o estado de São Paulo, acho não, tenho certeza, o estado de São Paulo governado pelo PSDB, 24 anos. Em 24 anos eu brinco que é possível fazer chover. Agora, se olhar o estado de São Paulo, 24 anos governado pelo PSDB, não tem um único gargalo de qualquer região do estado que tenha sido resolvido, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança pública, seja no esporte, na cultura, enfim. E agora acabamos de ouvir a reportagem do Jornal da Cultura falando da tentativa do governo Temer, governo do consórcio MDB-PSDB, consórcio golpista, que quer tirar recursos da cultura, ou seja, um absurdo, já tem pouco recurso para a cultura e para o esporte, então esse é registrar esse posicionamento. Segundo, que educação é a principal prioridade, será a principal prioridade do governo do Luiz Marinho, casado com esporte, cultura e novas tecnologias. Porque mas aqui tem uma medida assim que o senhor gostaria de tomar, que o senhor já sonhou? Eu só imagino que o senhor já tenha sonhado em... Seguramente. Aqui se trata de um processo. É preciso, para ter uma boa educação, é preciso ter profissionais valorizados. Então, uma das medidas, em 4 anos, eu vou dobrar o salário inicial dos professores da Rede Estadual de São Paulo, porque fiz isso em São Bernardo do Campo como prefeito. Eu restaurei a educação,
de forma a ter uma jornada de 30 horas semanais com R$4.000 de salário inicial. Em São Paulo, para 40 horas semanais da rede estadual, é 2.186. Ou seja, que professor que pode se dedicar para valer, com dedicação exclusiva para cuidar dos nossos filhos, da nossa juventude, com salário de R$ 2.186. Ou seja, isso é inaceitável, especialmente para um estado como São Paulo. E a desculpa não pode ser orçamentária, porque se um estado como Maranhão paga mais de R$5.000 de entrada para o salário de um professor, não é possível que o estado de São Paulo não tenha condições de fazê-lo. Entre tantas outras medidas que nós vamos, aqui no decorrer do programa, seguramente falar com vocês. Claro. Agora a Luciana vai começar a nossa roda aqui de entrevistadores. Já que estamos na seara da educação, durante a sua gestão em São Bernardo do Campo, os movimentos, em particular de mulheres e os movimentos LGBT, foram bastante críticos quando o senhor gravou um vídeo se comprometendo no combate à chamada ideologia de gênero. Sendo o Brasil e São Paulo, né, o estado onde há mais mortes da população LGBT, em particular a população negra LGBT, mulheres trans e travestis que estão em situação de prostituição, e também um dos campeões, né, nas mortes de mulheres, feminicídios, estupros. O ano passado aumentou quase 50% a taxa de estupros no estado. Como é que o senhor se coloca, enquanto postulante ao governo do estado, nessa discussão em relação à diversidade de gênero e raça hoje? Luciana, você sabe que a vida é um processo de aprendizagem. O vídeo gravado não passava simplesmente de um debate tático na cidade em relação especialmente ao público evangélico. No meu projeto de lei do Plano Educacional Municipal não tinha absolutamente nenhuma relação como essa. Na verdade, os vereadores aprovaram uma emenda que eu vetei e no debate eu acabei fazendo aquele vídeo, que aliás foi um pouco mal interpretado. Aqui eu discordo totalmente dessa lógica de proibir qualquer debate sobre o gênero nas escolas. Escola sem partido, sou radicalmente contra esse debate, ou seja, isso é um crime contra a liberdade do debate democrático, que nós não podemos tolher nem os professores nem os alunos de debater qualquer tema. Agora, o Pedro, por favor. O senhor, segundo o atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, deixou R$200 milhões de restos a pagar na prefeitura quando o senhor deixou o cargo, sendo que só de conta de luz foram R$11 milhões de contas atrasadas. Foram 3 meses, por exemplo, sem pagar a coleta de lixo na cidade, o que deixou a cidade numa situação tão calamitosa que eles tiveram que fazer um parcelamento dessas dívidas, inclusive aprovado pela atual Câmara Municipal. Como é que o senhor explica essa situação que o senhor deixou as finanças da cidade? Na verdade, o prefeito Orlando mente demais. Aliás, parece uma prática do PSDB. Se olhar também o ex-prefeito João Dória também mentiu demais para a população do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Na verdade, o que nós deixamos, essa receita do município, foi totalmente equilibrado, não tem absolutamente nenhum desequilíbrio financeiro. Tanto é que, nesse momento, as notas, o tempo todo, da nota da economia da cidade foi sempre ali, B, B+, A, enfim. Nós deixamos uma cidade com planejamento de um conjunto de obras em execução, um conjunto de obras contratada para ser realizado, seja com financiamento, seja com recursos próprios e recursos tomados também na União, e algumas promessas do Estado não realizadas. Espero que o prefeito, já que é assim, o PSDB, e que é quem comanda, na verdade, o Estado de São Paulo, possa ter melhor sorte do que eu tive. Mas, a partir do ano que vem, você governador, eu posso sentar com o prefeito, podemos ajudar, afinal de contas, eu gosto muito da cidade de São Bernardo do Campo, aliás, sou morador dela. Agora, o que é preciso ter clareza, o que ele fez foi uma verdadeira falácia, que diz que ia economizar R$1 milhão por dia. Na verdade, se você deixar de comprar carne na sua casa, deixar de comprar arroz, feijão, seguramente você vai economizar também do seu orçamento. Foi exatamente o que o prefeito fez, para tentar dizer que eu deixei a cidade desequilibrada. A cidade está tão equilibrada, tão planejada, porque não existe um único projeto, não existe uma única obra em execução na cidade que não seja projeto Luiz Marinho, inclusive obras a começar. Ou seja, eu planejei uma cidade de 8 anos, não para 8 anos, planejei a cidade para além disso. Aliás, um gestor que se preza não planeja simplesmente para o seu período de 4 anos, ele planeja muito além disso. Aliás, é o que está faltando, especialmente no estado de São Paulo. Se você olhar as obras do metrô, se você olhar a falta de manutenção da CPTM, se você olhar a ausência de investimento no estado de São Paulo de forma planejada, mais longo tempo, para resolver os gargalos do estado, você vai entender o que eu estou falando. Ou seja,
Se planejasse o Estado de São Paulo, se o PSDB tivesse planejado, seguramente nós estaríamos na situação tão dramática que nós estamos no Estado de São Paulo. Ou seja, o Estado de São Paulo vem perdendo participação no PIB brasileiro. Ou seja, é um Estado paralisado hoje. Nós temos capacidade de pensar o Estado de São Paulo de forma muito mais pujante para ajudar o Brasil, inclusive, a sair da crise atual. Pedro. Evaldo, desculpe. Ministro, o senhor acaba de ter as contas à frente da Prefeitura relativas ao exercício de 2005 rejeitadas pela maioria dos vereadores, né? Boa parte deles, o placar foi 19-5, dizendo que houve irregularidade insanável naquele exercício. Isso pode, inclusive, comprometer a candidatura do senhor ao governo do Estado de São Paulo. Que medidas o senhor está tomando para reverter essa decisão? Evaldo, você conhece bem a região e sabe. O Tribunal de Contas aprovou as minhas contas, 2015. Aliás, eu tenho, em relação a 2015, o Tribunal de Contas disse que, analisando as contas das grandes cidades, eu sou a São Bernardo cidade número 1 de exemplo de gestão. Ou seja, você sabe disso, que o Diário, se não publicou, pelo menos tomou conhecimento desse parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aprovou minhas contas. A Comissão Especial da Câmara deu ok para o parecer do Tribunal de Contas. Estranhamente, 1000 argumentos para lá, inclusive do meu adversário do PSDB, que teve discutindo isso com o prefeito da cidade, 1000 argumentos para lá, 1000 argumentos para cá, e de forma espetacular, no calar da noite, isso acontece de a Câmara rejeitar as minhas contas, estranhamente. Eu não me preocupo, sabe por quê, Evaldo? Porque ela está ceifada de irregularidade. Ou seja, quando o Tribunal de Contas aprova a conta de um gestor e a Câmara, no caso, quer rejeitar, é preciso aparecer um outro parecer, contraditando o parecer do Tribunal de Contas, notificar, ou seja, eu teria que ter sido notificado, não fui notificado, eu nem fui notificado até agora, nem da rejeição, nem para minha defesa, absolutamente nada, ou seja, está ceifada de irregularidade. E eu não me preocupo com isso. Se era essa a intenção do candidato adversário, eu tenho certeza que o Judiciário me dará total razão, nós vamos anular essa sessão. Agora o Sérgio Roxo, por favor, Marinho. Boa noite, candidato. O PT teve sucesso em 4 eleições presidenciais, né? 2 com o ex-presidente Lula e 2 com a ex-presidente Dilma. Mesmo nesses momentos onde o PT teve sucesso no plano nacional, em São Paulo, o máximo que o PT conseguiu foi em 2002, o segundo turno com José Genuíno. Agora, comigo de vice. Sim. Agora a situação é um pouco diferente do PT, né? O ex-presidente Lula, que é o pré-candidato, tem os requisitos para ser enquadrado na lei da ficha limpa. Por que o senhor acha que o senhor vai ter sucesso? Toda hora se especula a possibilidade de o senhor deixar a candidatura em nome do Fernando Haddad. A candidatura do senhor é para valer? Por que o senhor acha que agora teria sucesso, já que não teria essa força nacional para empurrar a sua candidatura, como o PT teve em outras eleições, mesmo assim sem sucesso? Sérgio, eu desconheço qualquer especulação em relação a isso. Quero afirmar uma coisa aqui. A lei do ficha limpa não proíbe a candidatura do presidente Lula. É só olhar artigo 26, a linha C, que lá está os requisitos para que nós estamos falando e temos certeza, segurança absoluta, que o presidente Lula reúne todas as condições para ser candidato, será o nosso candidato. Nós, 15 de agosto, o registraremos como candidato a presidente da República. Primeiro. Segundo, aqui nós estamos falando de uma disputa no Estado de São Paulo que está totalmente aberta. Totalmente aberta. Nós temos os adversários. Um candidato que foi prefeito de São Paulo, que faltou com a palavra, que disse que ficaria até 31 de dezembro de 2020 prefeito de São Paulo, queria cuidar da cidade de São Paulo. Aliás, a única coisa que ele não fez foi cuidar da cidade de São Paulo, porque no primeiro dia útil de seu mandato ele passou a viajar o Brasil e o mundo para tentar, num gesto de traição com o seu padrinho político, de tentar ser candidato a presidente da República. Aliás, ele ainda não desistiu disso. E o povo de São Paulo está vendo. Tanto é que a rejeição dele na capital é extraordinariamente grande, que nós vamos estadualizar na campanha. O segundo, o outro adversário, é o que, junto com o Temer, do partido Temer, ajudou a manobrar no Congresso Nacional para tirar direitos dos trabalhadores, ou seja, com o argumento de que precisamos fazer a reforma para gerar emprego. Na verdade, o que se gera emprego é demanda de necessidade, mais produção, e não pagar menos salário, pagar menos direito, garantir menos direito da classe trabalhadora. Ou seja, aqui o debate de São Paulo está totalmente aberto. E terceiro, o PT sai de uma situação
dura na da reeleição do presidente de 2014, não foi fácil a eleição de 2014, sai do fundo do poço de 2016, é bem da verdade, com um processo contínuo de um massacre mediático, como nunca visto a nenhum partido político no Brasil, ou seja, em qualquer lugar do mundo, e no processo do impeachment. A partir do impeachment, os golpistas se tornaram nosso grande cabo eleitoral, porque prometeram ao Brasil, ao povo brasileiro, que tira a Dilma e tira o PT, que as coisas vão se resolver, as coisas só pioraram. Ou seja, o povo está caindo a ficha e está querendo ouvir de novo o PT. Portanto, nós saímos de um processo de preferência partidária, 2016, de 6% da capital, por exemplo, para 21%. Da mesma forma, no estado de São Paulo, de 7%, na ordem de 15% a 17% de preferência partidária. E junto com isso, nós estamos construindo a nossa campanha. Seguramente, nós vamos estar no segundo turno. Não sei contra quem, mas seguramente o PT está lá disputando o segundo turno. Só apontando que o PT elegeu em 2012 72 prefeitos no estado de São Paulo e em 2016... É verdade. Apenas 8, né? Uma é verdade, eu disse. E temos 7 agora, que teve um que saiu. Enfim, mas nós temos 7 prefeituras. Mas não é isso que vai fazer a diferença, porque 2016, como eu disse, 2016 foi o fundo do poço do PT. Nesse momento, eu tenho rodado bastante o estado e tenho sentido, sinceramente, que nós vamos chegar no segundo turno, vamos disputar e vamos disputar para valer essa eleição. Assim como fizemos em 2002, não tivemos a felicidade de ganhar, mas disputamos o segundo turno de forma competitiva. E, de novo, vamos fazer de forma competitiva. Rubens. Ministro, boa noite. O senhor falou em pouquíssimo tempo aqui em não reduzir verba para determinadas áreas, dobrar o salário dos professores. Isso tudo tem que caber no orçamento. Esse tipo de voluntarismo, vamos chamar assim, jogou o Brasil na maior recessão da sua história. Entre 2015 e 2016, perdemos 7% do PIB. Um empobrecimento muito forte da nossa população. O senhor não acha que, ao invés de dobrar, seria melhor triplicar? E como é que o orçamento aguenta esse tipo de aumento? Ô, Rubens Figueiredo, eu falo com a experiência de ter sido ministro, ter sido prefeito 8 anos. E falo, na experiência de ter 8 anos, ter feito São Bernardo mais do que os outros fizeram em 50. E falo com a experiência de estar estudando a máquina do Estado. E a quantidade de corrupção existente no Estado de São Paulo, de forma sistêmica, é que me dá a garantia da possibilidade de falar disso. Uma outra coisa, quando eu dialogo com os fiscais de Receita, que garante a mim, e me chamam de ministro também, fala, ministro, se o senhor fizer como o senhor fez na Previdência, pode ter certeza que a gente quase dobra o orçamento do Estado de São Paulo. Sabe por quê, Rubens? Porque há uma sonegação sistêmica no Estado de São Paulo, de forma admitida pelo atual governo. Aqui no Estado de São Paulo tem uma gestão dos tucanos, se foi por muito tempo que eles estão governando, foram se acostumando, mal acostumados, foi entrelaçando o interesse público e o interesse privado. Ou seja, os fiscais da Receita do Estado de São Paulo me garantem, se a gente investir em tecnologia, ou seja, inteligência, se investir na capacidade profissional das pessoas, respaldo político para fiscalizar para valer, não estou falando de fiscalizar a oficina da esquina, não. Estou falando de fiscalizar as grandes corporações, especialmente o sistema financeiro, que sonega de forma bárbara, não somente no Estado de São Paulo, mas para o Brasil. Assim, quando se fala da questão da Previdência, rombo da Previdência, tem orçamento, tem necessidade de reforma, tem necessidade de reforma, eu afirmo com a condição de ter sido ministro da Previdência. Previdência sempre haverá de falar de ajuste. Agora, o que o Temer tentou fazer não foi ajuste, foi desmonte da Previdência, para sobrar mais espaço para o sistema financeiro poder vender plano de previdência privada. 1, 2. Não há que falar de reforma da Previdência, não foi esse tema que você abordou, mas estou aproveitando para falar do tema. Antes de falar de combate à sonegação, para valer, que na verdade há muita sonegação também com a Previdência Social no Brasil e no Estado de São Paulo em relação a toda a Receita. O senhor falou, respondendo a pergunta do Roxo, que o PT teve um ataque da mídia inédito no mundo. O senhor está se referindo naturalmente a Lava Jato, ao julgamento do Sérgio Moro, a crise toda da Petrobras, isso tudo que foi atribuído à gestão do PT. Acontece que, de fato, houve uma crise enorme na Petrobras. A Petrobras, uma das maiores empresas do mundo e a maior do Brasil, ficou em situação calamitosa e o Brasil perdeu 7% de PIB, que não é fácil, depois do governo da presidente Dilma. Isso
ataque, invenção da mídia? Ô, Ricardo, se você observar, Eu observo, sou bastante observador. Aliás, é minha profissão. Então vamos dialogar sobre isso. A presidenta Dilma, na verdade, não governou 5 anos e pouco. A partir da reeleição, o consórcio MDB-PSDB, Eduardo Cunha, que podemos chamar de Eduardo Neves, e o Aécio Neves, podemos chamar de Aécio Cunha, não permitiram que a presidenta Dilma tomasse uma única posição para enfrentar o impacto da crise global na economia brasileira. Ela foi vítima. Esse foi um fato que aconteceu, um fato. Tanto é que os técnicos do Tribunal de Contas da União, no seu relatório técnico, diz que não houve absolutamente nenhum crime da presidenta Dilma. Ou seja, uma mulher que não tem uma única denúncia de corrupção. Não, ninguém levantou nada contra a presidente Dilma. Levantou mas contra administradores da Petrobras. Mas todo o debate foi em relação à corrupção. Agora, se a gente olhar as pessoas da Petrobras que foram apertadas e devolveram recurso, que foi pego dinheiro na Suíça, sei lá onde e tal, não são do PT. Pedro Barroso não é do PT, Paulo Roberto não é do PT. Ou seja, toda aquela turma lá que estava aprontando lá, tem relação com o PMDB, tem relação com o PP, não são do PT. Ou seja, aqui a imprensa pegou o PT, a grande imprensa, nem todas, vocês não podem falar toda tal, evidentemente tem suas exceções, tem o bom jornalismo e o mau jornalismo, mas que houve um massacre mediático, como nunca visto a um partido político, se fosse outro já tinha mudado de nome, já tinha desaparecido, e nós seguimos firme porque nós temos consciência, temos convicção, temos certeza do que nós fizemos pelo Brasil. Nós temos certeza que o presidente Lula fez ao gerar 22 milhões de emprego com carteira assinada, ao fazer as políticas públicas, ao fazer Minha Casa Minha Vida, ao fazer política dirigida para as mulheres, comunidade LGBTI, comunidade negros quilombolas, enfim, a proteção da juventude. É disso que se trata. E é por essa razão que o presidente Lula lidera todas as pesquisas e será o próximo presidente da República, se Deus quiser. A gente vai continuar o assunto no próximo bloco. A gente vai para o intervalo. Voltamos já com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. Fique aí, voltamos já. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta ao vivo com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. Marinho, você se referiu, e o Roxo também se referiu, que em 2016 se declarou que o PT tinha chegado ao fundo do poço, ou seja, 2 anos. O PT se recuperou e o que levou o PT a se recuperar? Primeiro que eu acho que... Primeiro, nós estamos trabalhando, né, todos os dias, enfim, tem uma militância fantástica. Aliás, quero agradecer toda a nossa militância do PT, do Estado e do Brasil, que tem dado a demonstração de fidelidade, de lealdade, de compromisso, de energia positiva, de combate, enfim, impressionante. Segundo, que os adversários também colaboram, né? Aqui para nós, os golpistas estão colaborando com a nossa recuperação. Porque primeiro dizia que se tirasse a Dilma e o PT, as coisas iam se resolver num passe de mágica. E as coisas só pioraram. Se você olhar de 2015 para cá, nós tivemos aqui aumento do desemprego. Hoje, nós podemos dizer que o Brasil está no atoleiro. Em 2003, quando o presidente Lula assumiu, o Brasil estava no atoleiro. Estava no atoleiro porque inflação de janeiro de 2003 projetada para 36% ao ano. Desemprego está um pouquinho maior que agora. Uma situação de fome, de miséria, uma situação de mortalidade infantil impressionante. 8 anos de governo Lula, mas no governo Dilma nós diminuímos a mortalidade infantil, recuperamos a situação do Brasil, que a cada 3 meses o FMI vinha aqui dizer o que podia e não podia. Nós saldamos as dívidas que tínhamos com
com o FMI, com o Clube de Paris, enfim, criamos uma nova situação do Brasil no mercado internacional, no cenário internacional, de respeitabilidade, de orgulho do povo brasileiro. Fomos considerados entre os povos mais felizes, mais otimistas, um dos mais otimistas do mundo. Enfim, esse processo nós fizemos. E depois nós tivemos uma situação onde, com o golpe da presidenta Dilma, o povo brasileiro foi levado pelo massacre mediático que nós sofremos a apoiar, inclusive, o golpe. A partir disso, começa a observar o desemprego retomar, direitos dos trabalhadores que foi ceifado com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização, a tentativa de tirar o direito previdenciário. Enfim, o povo, espera um pouquinho, o golpe era só contra a Dilma e contra o PT? Ou é contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras? Ou é contra o direito da juventude, que tinha acesso no ProUni, no FIES, das novas universidades, que está sendo restringido? Ou contra aquela família que tem expectativa por Minha Casa Minha Vida, que não vê mais um anúncio do Minha Casa Minha Vida? Ou seja, contra quem mesmo era o golpe? Contra a mudança do marco regulatório do pré-sal, da lei do petróleo, que a presidenta Dilma, o presidente Lula, disse a riqueza do pré-sal é para investir na educação, no projeto de soberania, inovação, tecnologia e na saúde. Aí a primeira medida do governo Temer, com emenda constitucional do senador Serra, do PSDB, nesse consórcio MDB e PSDB, é exatamente fazer a mudança da lei do petróleo para entregar o petróleo para as multinacionais. Ministro. Ou seja, quem mesmo era o golpe? Era contra a Dilma e o PT ou era contra os interesses do povo brasileiro? É isso que faz que o PT recupera rapidamente a sua condição de eu dizer o seguinte: 2018 marcará a retomada do crescimento do Partido dos Trabalhadores no Brasil e no estado de São Paulo em especial. Você já queria falar antes do... Eu queria pegar um gancho antes resposta do ministro no final do primeiro bloco. O senhor atribuiu a queda da Dilma ao Aécio, ao Eduardo Cunha. O próprio ex-presidente Lula já afirmou que a Dilma cometeu erros nas exonerações, sem contrapartida, e que isso acabou... Mas isso é motivo para impeachment? Não, estou perguntando para o senhor se o senhor acha que a Dilma... Queria perguntar para o senhor se o senhor acha que a Dilma não cometeu nenhum erro no comando do país, nenhum erro tanto no erro nas medidas econômicas de desoneração, que acabaram afetando as contas públicas, como erros também na condução com o Congresso, na habilidade política de lidar com o Congresso. A própria presidenta Dilma disse em uma entrevista e admitiu que foi excesso a desoração. A presidenta Dilma disse isso. Ela admitiu: eu errei. Nós cometemos erro? Quem não cometeu erro? Agora, dizer que isso é suficiente para o impeachment, aonde está escrito isso? Na verdade, rasgar a Constituição para impeachment a presidenta Dilma, disso que se trata. Se você não tem amparo constitucional e faz uma cassação, um impeachment eminentemente político, contrariando frontalmente a Constituição, se isso não for golpe, eu não sei o que é golpe. Ministro, o PCdoB e o PDT, da outro lado, aqui em São Paulo, estão com conversas avançadas com o governador Márcio França. Mesmo? O que indica que o senhor pode entrar sozinho na disputa. No plano nacional, o Ciro Gomes também tem conversas avançadas com esses dois partidos, com o PSB e com o PCdoB. Engraçado, nós também temos conversa avançada. O PSB está muito próximo de fechar, inclusive, com o Ciro Gomes. Como é que o senhor acha que o PT vai entrar sozinho nessa disputa presidencial, em função, inclusive, dessa dúvida do presidente Lula ser candidato ou não? Numa boa contigo. Primeiro, tem muitas coisas que anuncia, vaza na imprensa, para lá ou para cá, que não é bem assim. Né? O governador fez vários anúncios, perdeu o partido já para os nossos adversários e vai perder partido para a minha coligação, seguramente. Vamos aguardar. Eu costumo dizer o seguinte: essa ponte tem muita água para passar embaixo dela até as convenções. Vamos aguardar as convenções para ver quem exatamente está falando a verdade para lá e para cá. Porque nós também estamos dialogando com o PDT, nós também estamos dialogando com o PSB nacionalmente, não no estado de São Paulo, nós também estamos dialogando com o PCdoB. E as convenções é que botará um ponto final nesse processo, seguramente não será o que estão falando. Em primeiro lugar, em segundo lugar, a minha aliança prioritária é com o povo trabalhador. Pela primeira vez, uma candidatura do nosso partido sai com um arco de aliança com os movimentos sociais, como nós estamos saindo agora. Nós sempre tivemos apoio dos movimentos sociais, nós sempre tivemos apoio dos movimentos sindicais, mas agora é um apoio muito mais amplo do ponto de vista efetivo, participante verdadeiramente do conjunto dos movimentos sociais, quase que 100%,
Não é? O que não estão conosco estão com a candidatura do PSOL, ou seja, um pedaço do movimento social está com a nossa parceira candidata a governadora Lisete e com Boulos nacionalmente, mas de forma esmagadora caminha conosco. E o movimento sindical, pela primeira vez, nós temos, por exemplo, majoritariamente, por exemplo, quero mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São Paulo, Miguel, que está conosco, tive ontem uma plenária importante com ele, e majoritariamente o Sindicato dos Metalúrgicos São Paulo vai caminhar com a nossa candidatura, como nunca aconteceu na nossa história. Ou seja, portanto, eu estou muito confortável com o que nós temos conseguido dialogar com a juventude, com as mulheres, com os movimentos sociais, com o movimento sindical de forma majoritária e, portanto, uma candidatura consistente. Ministro. E teremos surpresa em relação às alianças partidárias. Mas o senhor ainda está com 3%, por que o senhor não decola nas pesquisas? Calma, filho. Isso aqui tem tempo. Sabe que em 2008, desculpe do filho, é uma maneira carinhosa, tá bom, Pedro? Em 2008, quando eu deixei de pedir para o presidente Lula me exonerar, bem, na verdade, ele nem queria, porque em maio de 2008, e no junho também, eu estava com exatamente 3% de intenção de voto com o prefeito de São Bernardo do Campo. Ele falou, o pessoal está governando tanto tempo lá, é parecido com a conjuntura agora do Estado de São Paulo. Eu disse, a campanha vai cuidar disso, presidente. Eu tenho segurança que nós temos condições de disputar para valer. Os meus adversários, um tinha 38%, outro tinha 26%, o Evaldo se lembra bem disso, e quase que eu saí vitorioso no primeiro turno, tive 48,3%. E no segundo turno, 59,4%. Início da reportagem aqui diz que eu tive 58%, na verdade 59,4% no segundo turno, ou seja, e ganhei as eleições. Estou seguro que nós vamos repetir isso no Estado de São Paulo, pelo que eu sinto andando pelo Estado de São Paulo, é questão de tempo. Eu pesquiso, eu costumo dizer que é como uma fotografia. Hoje é uma, amanhã pode ser outra. Eu vou insistir na questão orçamentária. Nos 2 primeiros anos do seu governo como prefeito de São Bernardo, 2009 e 2010, São Bernardo foi bastante beneficiada por aportes do governo federal. O Lula estava na presidência. Depois que ele saiu da presidência, esses recursos escassearam de modo tão contundente a ponto de atrapalhar o andamento de algumas obras consideradas vitrines do seu governo. Eu posso citar o Piscinão do Paço lá e o Hospital de Clínicas também. Eu me lembro que naquela época esses atrasos levantaram alguns questionamentos sobre a capacidade do senhor, de gestão do senhor em ambientes hostis economicamente. Como de lá para cá a questão não mudou muito, ou como o senhor disse agora há pouco, até piorou, como é que o senhor pretende lidar com essa questão, se além de combater a sonegação, que foi algo que o senhor já adiantou, para cumprir as promessas que o senhor já começa a fazer? Como dobrar o salário dos professores? Nunca fiz uma promessa, não vou fazer promessa. Na verdade, é compromisso. Promessa comigo não existe. Né? Promessa é lá no ato religioso e tal. Aqui é compromisso que eu estou fazendo. Compromisso com o professorado, compromisso com a juventude, compromisso com os movimentos sociais. Não há absolutamente nenhuma promessa. E mais que isso, eu fiz uma gestão 8 anos da cidade, e você é testemunha disso, que as falas dos veteranos da cidade é o seguinte: Marinho, você foi o prefeito que mais fez na história da nossa cidade. Se você ir lá no Vivaldi, Orlandina, na Bacia do Rugi Ramos, você sabe que desde construir a primeira casa lá tinha enchente, hoje não tem mais. E você sabe que o planejamento, seja de combate à enchente, seja dos corredores, é verdade que o calendário teve que ser alongado, evidente que tem que ser alongado. Agora, é um planejamento consistente e sempre disse, estou fazendo um planejamento para a cidade que não vai só dentro do meu mandato, vai além do meu mandato. Tem obras que vai passar de 2020 e estava planejado no meu governo. Ou seja, você pode olhar em São Bernardo, de leste a oeste, norte a sul da cidade, você não vai encontrar uma única obra que esteja sendo executada, que foi executada, que não tenha sido planejado durante o meu governo, ou seja, planejamento de longo prazo da cidade. Tanto é que vocês acompanhavam os PPAs que nós discutimos, e é aqui que nós temos que pensar o Estado de São Paulo. Ou seja, o Estado de São Paulo tem que ser localizado por território regional. E a partir de você fazer os diagnósticos dos territórios, você observar que ali tem problemas e tem potenciais. E que, portanto, a hora que você fazer a peça do PPA, do Plano Plurianual, é momento de dizer qual a fatia do Plano Plurianual para cada região do Estado para poder resolver os problemas cruciais de cada região do Estado. Seguramente, se nós fizermos de forma transparente,
de forma participativa, conforme eu fiz em São Bernardo. Ou seja, com participação dos prefeitos, prefeitas, dos deputados, da comunidade política, mas também da população em geral, seguramente é possível fazer muito mais que os tucanos têm feito no estado de São Paulo. Esse é o ponto. Eu tenho segurança do que estou falando e tenho segurança ao confiar nos técnicos do estado que me diz, ministro, invista em tecnologia, invista na capacidade de recursos humanos do estado, que seguramente nós podemos fazer mais do que os tucanos têm feito. Ministro, agora há pouco o senhor falou bastante na deposição da presidenta Dilma e no processo do golpe, né, que amplos setores da sociedade corroboram essa visão de que houve um golpe em função de não ter havido comprovação de crime de responsabilidade. No entanto, também recentemente, o senhor chegou a defender que o PT deveria fazer alianças nessas eleições de 2018 com partidos que votaram a favor do impeachment. Inclusive, algumas já estão se concretizando, como o caso do apoio ao senador Renan Calheiros, em Alagoas e outros estados da federação. Em primeiro lugar, gostaria de saber se o senhor não considera uma contradição, né? Falar-se em golpe, mas defender aliança com os setores que golpearam o PT. Em segundo lugar, se o senhor não considera que esta perspectiva de alianças poderia deixar eventuais governos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores na mesma situação em que ficou a presidenta Dilma, né? Quando o vice-presidente Michel Temer saltou da cadeira de vice para a da presidência da República, levou o país aos retrocessos que o senhor listou aqui, e como é que se colocaria isso na perspectiva do debate eleitoral em São Paulo em particular, mas no conjunto do país pelo PT. E por último, para encerrar, o senhor mencionou entre os retrocessos tidos no governo atual do presidente Michel Temer a questão da reforma da Previdência. E quando o senhor foi ministro, o senhor foi um dos defensores de uma reforma, inclusive a presidenta Dilma também iniciou um processo de mudanças, particularmente em relação às medidas que o senhor defendia, como a alteração das pensões, que não seriam mais 100% vitalícias, mudanças nas regras do seguro-desemprego. Como é que o senhor se coloca como postulante ao governo do Estado de São Paulo, estado onde agora, recentemente, na capital, o professorado e o funcionalismo municipal acabaram de se levantar, né, contra uma proposta de reforma previdenciária do então prefeito João Dória, e nesse cenário de enfrentamento ao golpe, mas defesa e até concretização de alianças com os setores qualificados como golpistas. Essa questão das alianças, e de São Paulo, onde eu sou candidato, chance zero de qualquer aliança com qualquer partido golpista. O PMDB, o MDB, na verdade é uma federação. Você vai ter gente no PMDB que é plenamente possível pensar aliança. E citava exemplo, o senador Roberto Requião, que o tempo todo não defendeu contra o golpe, contra o impeachment da presidenta Dilma. É disso que se trata. Ou seja, eu pontuei claramente com quem era possível pensar lá no mar revolto dos golpistas, que tinha algumas ovelhas lá que era possível, plenamente possível, dialogar. Era o caso do senador Roberto Requião. Não haverá aliança com o MDB em nenhum cenário Eu tenho responsabilidade, Luciana, sobre São Paulo. Eu garanto a você que em São Paulo não haverá aliança com o MDB. Não haverá. Então, agora, essa resposta, aí tem que perguntar para a nossa presidenta Gleisi, aliás, mando um abraço para a nossa presidenta, que acabou, né, de ser inocentada pelo Supremo, ou seja, comprovando, não é, as arbitrariedades, né, que se especula em várias instâncias do judiciário brasileiro, mas que a gente tem lá o fio de esperança de ser, né, aliás, né, por falar nisso, tenho certeza que quando findar as margens de manobra do Fachin e da Carmen Lúcia, o presidente Lula também será inocentado, porque aqui eu afirmo, o presidente Lula é inocente, não tem absolutamente, fui ler, viu, Ricardo? Marinha, mas aí vamos deixar isso para a Justiça decidir, o Figueiredo ali, que quer te fazer a sentença do Sérgio Moro e não encontro lá nenhuma prova contra o presidente Lula, até porque não tem nem índice de crime e nem prova. A única prova existente lá é da sua inocência. Só antes de passar para o Rubem, em relação à previdência do funcionalismo paulista, como é que o senhor pretende se posicionar? Nós vamos dialogar com os servidores. Afinal, e vamos analisar a situação da Previdência. Nós precisamos ter uma Previdência que seja sustentável, acima de tudo,
e num processo de diálogo. O que o Dória tentou fazer aqui na cidade de São Paulo é um absurdo, porque sem transparência, sem negociação e com agressão policial, enfim. Aliás, por falar em Dória, ele parece que não gosta nem dos servidores, mas não gosta das crianças também, porque ele interrompeu 2 programas com as crianças aqui na cidade de São Paulo. O Leve Leite, interrompeu o fornecimento de 700 mil crianças prejudicadas e, acima de tudo, também o vai e volta do transporte escolar das crianças. Ou seja, parece que não é muito afeito às crianças. Marinho, vamos perguntar do Figueiredo, por favor. Ministro, o senhor foi ministro do Trabalho e Emprego. Houve um tempo em que essas duas palavras eram quase a mesma coisa. Trabalho significava emprego. As sociedades mudaram. Muito. A tecnologia mudou muito as relações de produção e as relações de contratação. Para citar um exemplo, o Uber, você tem uma relação, você tem trabalho, e não tem necessariamente um emprego. A nossa legislação trabalhista é da década de 40. Certamente ela precisa ser reformada. A reforma trabalhista, ela foi muito bem vista pelos empresários e pelos setores produtivos. Por que o senhor é contra a modernização da legislação trabalhista, como o senhor falou agora? Mas quem falou que eu sou contra a modernização? O senhor é contra a reforma trabalhista. Falou que foi perda de direitos. Eu sou favorável à modernização trabalhista. Eu sou contra o desmonte das relações de trabalho, que é o que aconteceu. E com uma falácia, Rubens, de que, olha, vamos tirar os direitos porque isso gera empregos. Quantos empregos geraram? Absolutamente não tem geração de empregos aqui. Você gera emprego quando você cria demanda de mais consumo leva a necessidade de mais produção. Trabalho temporário, o senhor é a favor? Mais produção, depende. Mais produção, você gera mais empregos. O trabalho temporário é uma coisa, o intermitente é outra. Do jeito que foi criado da atual legislação. A pessoa pode trabalhar em casa? Claro que pode trabalhar em casa, depende. Depende da função que o cidadão tem. Já tem gente que trabalha em casa, não é de hoje, desde sempre. Aliás, desde a oficina de costura, trabalha em casa, desde a década de 90. Mas o que está errado? Isso não é uma novidade. Mas se não tem relação de emprego, como pode ter havido um desmanche nas relações? Você sabe que o que tem no processo de terceirização e do processo de desmonte das relações de trabalho é um desmonte das relações de trabalho, enfraquecendo drasticamente a relação de trabalho, ou seja, contra o lado mais fraco, que é o trabalhador. Você dizer que o trabalhador individualmente ele vai negociar com o patrão, que não tem mais necessidade do sindicato, na verdade, tentativa de desmonte dos sindicatos. O sindicato forte é um dos principais pilares de um processo de sustentação do processo democrático. O parlamento, os partidos, sindicatos, sociedade organizada. Se você desmonta isso, você fragiliza todo o processo democrático. Mas a questão do acordo, para gerar oportunidade, o que é mais importante é falar da oportunidade de gerar emprego, gerar possibilidade e oportunidade para empregos. No estado de São Paulo, nós precisamos recuperar instrumentos para gerar oportunidade, gerar empregos aqui. Enquanto o Lula restaurava o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, para ser ferramentas, o BASA, o BNB, ferramentas de indução para geração de oportunidade, o Estado de São Paulo, os tucanos, desmontava esses instrumentos de financiamento e de fomento. Ou seja, o Banespa, o banco, Nossa Caixa, Nosso Banco, e criaram o Desenvolve São Paulo, que é ridículo. Quero dizer que, se eu for governador, vou criar um banco no estado de São Paulo de fomento para ter um instrumento para poder fomentar financiamento para geração de oportunidade, seja para inovação tecnológica, das micros e pequenas empresas, do microempreendedor, das possibilidades das startups poder, de fato, ser gerada para valer, ou seja, vinculada às universidades, de forma que a gente possa ter oportunidade de gerar emprego aqui no estado de São Paulo. Nós temos capacidade de pensar geração de milhares de empregos aqui, a partir de você ter um financiamento onde você possa tomar, num custo baixíssimo no cenário internacional, seja com os BRICS, seja, enfim, com os bancos que têm recursos sobrando globalmente, para poder reduzir os juros para esse tipo de investimento. O Estado de São Paulo, o Desenvolve São Paulo, está cobrando
parece que 13% de juros ao ano. Isso é muito alto. Nós precisamos reduzir isso para a ordem de 6%, é plenamente possível. Marinho, o Pedro tem uma pergunta. Eu quero complementar uma pergunta que a Luciana fez sobre essa questão das alianças com partidos que apoiaram o processo de impeachment da presidente Dilma. O Ciro Gomes está num processo de negociação com o DEM. O DEM, uma boa parte da bancada defende uma bela surpresa o Ciro Gomes negociar com o DEM. O senhor acha que um eventual apoio do DEM ao Ciro Gomes, uma coligação, comprometeria de alguma forma o programa do Ciro Gomes? Ele deixaria de ser um candidato de esquerda por conta de uma aliança essa ou é só programático? Não sei, o Ciro Gomes tem que responder isso, eu não respondo pelo Ciro Gomes. O senhor acha que não faria uma aliança com o DEM de forma nenhuma? O PT? Nacionalmente? De forma alguma. Localmente nem nacionalmente? De forma alguma. Agora, complementando aqui, o ex-prefeito Fernando Haddad, ele assumiu o posto de advogado do Lula, passa a ter uma interlocução direta com ele. Ele entrou na corrente majoritária do PT, a CNB, é o coordenador de programa de governo. A CNB está aberto para receber novas adesões. Foi, inclusive, escolhido pelo ex-presidente para dialogar com o general Vilas Boas e já é visto no mundo político, inclusive pelos partidos potenciais aliados do PT, como plano B, um pré-candidato, caso o TSE decida não viabilizar a candidatura do ex-presidente Lula. Ele está hoje bem posicionado, é o nome mais bem posicionado do PT para ocupar esse espaço, porque é uma realidade, é um dado de realidade que o Lula pode não ser candidato. Isso é você que está falando, eu digo que não. Um abraço ao Fernando Haddad, grande companheiro, grande dirigente, estava fazendo um trabalho fantástico, coordenação do nosso programa de governo do presidente Lula. Agora, não existe absolutamente nem plano B, nem plano C, nem o Haddad, nem o Jacques Wagner, nem ninguém. A única possibilidade de nossa candidatura chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai lá, plano A é Luiz Inácio, plano da Silva, plano B é Lula da Silva. Ou seja, ele é o nosso candidato, dia 15 de agosto escreveremos. E aguarde e verá. Tá certo. E a lei da ficha limpa não impede a candidatura do presidente Lula. Afinal de contas, só para o telespectador entender, ele está condenado, uma condenação provisória, não teve seus direitos políticos cassados e pela lei ficha limpa. Repito, artigo 26, a linha C, o Lula será candidato a presidente da República e o povo poderá dizer se ele terá que ser eleito ou não, mas parece que o povo já escolheu. Vamos para o intervalo? E a gente volta já com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. Aguarde aí, voltamos daqui a pouquinho. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. Marinho, você já está em São Bernardo há décadas, não é? E houve muita mudança durante todo esse tempo que você esteve lá. São Bernardo, vamos dizer, nos anos 80, era uma cidade basicamente de operários. Hoje é principalmente de serviços. Isso causou muito impacto ou pode ter causado esse esvaziamento assim, do PT? O PT teve que se adaptar a essa mudança do eleitorado de São Bernardo? Veja, nós vencemos a eleição em 2008. Foi na década de 80, 90. Nós vencemos uma eleição lá na década de 80 e agora 2008. Mas teve que mudar muito o discurso por causa dessa mudança do eleitorado? Não, você tem que dialogar, olho no olho das pessoas, enfim, analisar a circunstância da cidade. A cidade, São Bernardo, é uma cidade rica e com muita desigualdade social, né? Muitos núcleos de moradia inadequada, tanto é que uma das minhas prioridades foi exatamente a habitação.
Nós tivemos, para você ter uma ideia, Ricardo, em 2005, 9 pessoas morreram soterradas em São Bernardo do Campo. Naquele ano morreram 12 pessoas soterradas em noites chuvosas. Tanto é que, antes de tomar posse, a minha preocupação número 1 com São Bernardo do Campo era exatamente as áreas de risco, onde tivemos que contratar um mapeamento e um verdadeiro plano diretor sobre habitação para estudar todo o planejamento para poder criar condições de urbanização de favelas transformando em bairro, remoção de famílias que moravam em cima de encostas, que moravam em cima de barranca de rio, que a mãe não dormia à noite quando o primeiro sinal de chuva não conseguia dormir, de desespero. Para você ter uma ideia, no dia 17 de março de 2009, meu primeiro ano de governo, 18 barracos da favela naval do lado de São Bernardo foram levados por enxurrada. Graças a Deus, deu uma vítima, porque nós tínhamos tomado providência desde o primeiro dia, desde antes de tomar posse, para poder remover essas famílias. Ou seja, agora, se os meus sucessores investirem a mesma quantidade que eu investi nos 8 anos, 2028, a partir de 2028, não teremos mais nenhum processo, nem de déficit habitacional, nem de qualidade inadequada habitacional, desde que o pessoal cumpra o plano diretor que eu realizei. Ou seja, agora, a média de investimento das cidades de orçamento em habitação no Brasil, a média é de 0,7% do orçamento. Sabe quanto eu investi nos 8 anos? 8,3% do orçamento. Se mantido esse ritmo, nós teremos o processo resolvido. Ou seja, planejamento é tudo para solucionar qualquer gargalo, seja de cidades, seja do Estado, seja do Brasil. Rubens. Dá uma esquentada aqui, ministro. São Bernardo do Campo, entre as cidades brasileiras, é a 11ª em termos de impostos próprios. E é a 39ª ou 40ª em termos de renda per capita. Então, não é uma cidade tão pobre ainda que possa haver, não é nada pobre, embora possa haver desigualdade. E os indicadores sociais, indicador de mortalidade infantil, que é um indicador importantíssimo para aferir a qualidade da saúde, e o IDEB, que é o consagrado indicador da educação, não colocam São Bernardo num bom posicionamento, tanto num caso como em outro. De qual ano você está se referindo? 2015. O que o senhor faria no governo do Estado que o senhor não conseguiu fazer em São Bernardo, já que a riqueza não se reflete nos indicadores, no Estado de São Paulo, que, ao contrário de São Bernardo, é o primeiro IDEB do Brasil e a 5ª mortalidade infantil. Qual o indicador que você tem em 2015, por favor, Rubens? É do IBGE. Mas qual indicador? Quanto que é? De quando? Quanto que é? De qual? Você disse 2015, só para conferir se é real. Mortalidade infantil 9,86. IDEB 6,8. Pois é. Se você olhar o IDEB que eu assumi em 2008, era de 5,4, deixei com 6,8. Se você olhar a mortalidade infantil, quando eu assumi, era 14 ponto alguma coisa, deixei com 7,8. Essa é a evolução, ou seja, eu fiz sim. Não corresponde à verdade dizer que eu não fiz, eu fiz. Não, eu falei que o senhor não fez, eu falei que o indicador é ruim pelo nível de riqueza da cidade. Não é ruim, e não é ruim e tem um equívoco nessa tua afirmação, me desculpe. É uma cidade rica, com muita desigualdade. E a desigualdade vem aí, onde tinha mortalidade infantil, onde tinha o IDEB baixo, que nós elevamos. O Estado de São Paulo é o primeiro no Enem, com as escolas técnicas. Tira na escola técnica, cai para 5º. Cai para 5º. Então, o Estado de São Paulo não é essa maravilha que você está se referindo. A escola técnica foi o governo do Estado. Mas tira a escola... Mas, então, a rede estadual é uma lástima na educação. Desculpe. A rede estadual de São Paulo está falida. As escolas, invariavelmente, têm cara de cadeia. Nós precisamos melhorar o seu projeto arquitetônico. O salário do professorado é isso que eu me referi, de 2.186, que é o que eu vou dobrar o início do salário do professorado. Maranhão é 5.570. Não é possível que São Paulo não pode oferecer um salário de base melhor para os professores, para se dedicar para a educação das nossas crianças. E vou aqui na educação vamos fazer um processo onde, no conceito de educação período integral, porque fiz em São Bernardo, eu tinha 32 mil meninos e meninas fazendo contraturno escolar, ou esporte,
ou cultura, ou ele vai fazer um processo de melhoria na sua dinâmica de aprendizado, para poder melhorar a sua disciplina, sua atenção, sua concentração. E nós vamos fazer também em São Bernardo, no estado de São Paulo, ou seja, combinar educação, esporte, cultura e novas tecnologias. Ministro, por razões óbvias, o senhor usa São Bernardo, onde o senhor foi prefeito, como exemplo para tentar reverter esse cenário onde, nas pesquisas, onde o senhor aparece com 3%. Como convencer o eleitorado paulista de que o senhor fez uma gestão exemplar em São Bernardo, se o senhor não conseguiu sequer colocar o candidato à sua sucessão no segundo turno das eleições? Eu já falei aqui, acho que você ouviu, que 2016 foi o fundo do poço do PT. Sabe o que o pessoal dizia, e você sabe? O pessoal dizia, Marinho, se fosse você, conta com a minha... Contava com o meu voto, mas não é você, é o PT, e o PT não dá para votar. Levado no ambiente de massacre mediático como nunca visto, como já disse aqui. Então, nós somos sacrificados em 2016. E tinha gente que falava assim, o PT precisa de uma lição. Falava assim mesmo. Deram a lição. Deram a lição, apoiaram o golpe e agora disse, poxa vida, nós erramos. Porque os golpistas não queriam golpear a Dilma e o PT, queria golpear os nossos direitos, queria golpear os recursos do pré-sal, que era destinado à educação e à saúde, para passar para as multinacionais. Querem entregar o aquífero Guarani para as multinacionais. Enfim, tem um conjunto aqui de possibilidade de um golpe que eu, sinceramente, não lembro de ter lido, nem na época do Império, o tamanho entreguismo como acontece hoje no Brasil. É disso que se trata. E, evidentemente, que eu vou usar as minhas experiências em São Bernardo do Campo, porque todos os indicadores de São Bernardo do Campo, se comparado aos meus 8 anos, conforme eu peguei São Bernardo do Campo, eu deixei, são positivos, essa é a razão. Vou usar sim. Em período de campanha, no período de campanha, vou usar ao extremo as minhas experiências de gestão em São Bernardo do Campo. Ministro, a lei da ficha limpa ela é muito clara. Ela diz o seguinte, candidatos condenados por tribunal colegiado podem ter a candidatura impugnada. É óbvio que o candidato pode fazer o registro da candidatura. O que o senhor tem se referido aqui no programa ao artigo 26, esse 26C, até levantei aqui, que fala quando a plausibilidade de pretensão recursal, ou seja, quando, não sou advogado, mas tentando traduzir um pouco o juridiquês aqui, quando a possibilidade do recurso ser aceito, a inelegibilidade pode ser suspensa. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral pode não entender assim em referência ao ex-presidente Lula. Pelo que o senhor falou aqui, a gente pode entender assim que se o Tribunal Superior Eleitoral impugnar a candidatura do Lula, o PT não terá candidato a presidente da República? Isso? Eu disse isso? Não, mas o senhor falou que o candidato é só o Lula. O cenário é muito claro que ele preenche os requisitos para ser enquadrado na lei da ficha limpa. Entendimento, Sérgio. Nós vamos escrever o Lula. Se isso acontecer, a gente volta a falar. Você me pergunta e eu digo a resposta. Mas o candidato do PT chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, na proposta de delação premiada que ele negocia com a força-tarefa da Lava Jato, o ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro, disse que a empreiteira foi favorecida pelo senhor em uma licitação milionária na cidade, de 300 milhões de reais. Isso também é culpa da mídia? Isso é uma mentira deslavada do Léo Pinheiro. Um cidadão que está sob tortura eventual pode eventualmente inventar as mentiras que quiser inventar para poder se safar ou para poder ter algum benefício. Isso não passa da mais absoluta mentira do Léo Pinheiro. O MPF também ofereceu denúncia contra o senhor por desvio no Museu do Trabalhador. Isso também é uma mentira deslavada, é a mídia que Isso eu digo o seguinte, Pedro, aqui eu desafio qualquer um provar qualquer desvio nessa obra. Aliás, eu espero que o Judiciário seja ágil, como foi ágil com o presidente Lula para condená-lo sem prova, que seja ágil para analisar esse processo, que seguramente aí nós teremos a tranquilidade de dizer da minha inocência e da inocência de todos envolvidos nesse processo. Porque aqui, aliás, eu quero lhe fazer uma confissão a você e aos telespectadores. Aqui tem um arrependimento. Tem uma coisa que eu me arrependo dos meus 8 anos de governo, foi não ter terminado essa obra. Ou seja, quando o Ministério da Cultura começou a atrasar os repasses, eu deveria ter chamado para
por orçamento próprio, a responsabilidade de ter terminado essa obra. Não fiz, sempre trabalhando com a lógica de fazer mais com menos. Se tinha possibilidade de captar recurso federal, por que não fazê-lo? E essa foi a lógica. Mas esse é um arrependimento. Eu podia ter trazido para o orçamento da cidade, ter terminado essa obra, que não teria, talvez, parte dessa polêmica. O senhor falou bastante dos indicadores de São Bernardo nos seus governos. E ainda, enquanto o senhor era dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi um dos principais defensores das chamadas câmaras setoriais, à época do aumento das demissões na categoria metalúrgica, para a preservação de empregos. Quase 20 anos depois, o que a gente viu é que o efetivo, o contingente metalúrgico no ABC Paulista está reduzido a quase 1/3, né? Os empregos não foram preservados. E o senhor é candidato ao governo do Estado de São Paulo num cenário em que o desemprego no país e no Estado voltou a bater 2 dígitos, inclusive na indústria pesada. Qual é a sua política hoje e qual é o balanço que o senhor faz desses acordos que foram feitos pelo Sindicato dos Metalúrgicos, pelas câmaras setoriais no ABC Paulista? E que política o senhor propõe diante desse cenário de desemprego de 17 milhões de brasileiros? Luciana, os acordos foram amplamente vitoriosos, foram amplamente Mas a categoria metalúrgica está reduzida a 1/3 do que era na década de 90. Luciana, você acompanhou o tamanho da evolução tecnológica. Sim. É evidente e que o processo de evolução tecnológica leva à diminuição De 2/3 da categoria? Sim, tem segmentos que foi muito mais que isso. Né? Se você for estudar cada segmento da indústria, tem segmento que diminuiu para, sei lá, 10%. Depende do setor que você pode estar se falando. Agora, é preciso olhar cada momento conjuntural e cada momento de evolução que se tem na indústria brasileira, de que seja de qualquer segmento, e da automóvel também. Agora, aqui, se você analisar lá atrás, o quanto nós revertemos de demissões, de demitidos que voltaram para as empresas, o quanto eu fiz acordo de garantia de 5 anos de emprego, garantia de empregos. Ou seja, eles foram altamente vitoriosos e elogiosos, é só perguntar para os trabalhadores que participaram do processo. É evidente que a evolução nos coloca em um outro momento, um momento de induzir a geração de oportunidade de emprego, especialmente nas pequenas empresas, nas microempresas, nos pequenos negócios, nas startups, no mundo tecnológico, no mundo das inovações. Um trabalho precarizado nos marcos da nova reforma trabalhista? Necessariamente não. Nós estamos falando de geração de oportunidade, onde nós temos que gerar oportunidade nas mais variadas possibilidades que tem. Agora, sem abrir mão do emprego industrial, evidentemente. A cidade que tem condições de preservar suas indústrias tem que preservar suas indústrias. E o Estado de São Paulo tem que reagir, inclusive. O governo do Estado de São Paulo, às vezes, não reage em relação à perda de indústrias para os estados vizinhos, por exemplo. E é preciso reagir a essa situação, a esse processo, enfim. Mas, seguramente, esse é um debate longo que nós vamos fazer. E se eu for governador, você vai observar, você vai testemunhar que nós vamos gerar milhares de empregos aqui em cada segmento a partir do orçamento que nós vamos destinar para inovação, para oportunidade, especialmente para a juventude que estão aí no processo das universidades. A gente vai continuar o debate no próximo bloco, agora vamos para um rápido intervalo. Voltamos com o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. Aguarde um pouquinho. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Luiz Marinho. Marinho, você comparou a questão dos professores de São Paulo com o do Maranhão. Só que o Maranhão tem 30 mil professores, o Estado de São Paulo tem 300 mil professores.
Isso será possível cumprir essa promessa aí de dobrar os salários dos professores em São Paulo? Mas o orçamento do Maranhão, quanto que é mesmo? É bem muito menor, certamente. A proporção é a mesma, Ricardo. Ou seja, é plenamente possível fazer. Eu digo porque essa experiência eu desenvolvi lá em São Bernardo e fizemos. Eu digo para você, uma jornada de 30 horas semanais, R$4.000 de entrada. Aqui no estado de São Paulo, uma jornada de 40 horas semanais, 2.186. Ou seja, é plenamente possível fazer. Eu estou falando do piso, tá certo? Da entrada, não estou falando de todas as categorias, mas aqui estou falando de cumprir para valer essa valorização, piso, né? Valorização das categorias, até para poder aumentar o interesse de muitas pessoas, homens, mulheres, que se interessem para valer e ser professor da nossa rede, acima de tudo, se dedicar para cuidar das nossas crianças. Ministro, um dos pontos que eu tenho visto que o senhor critica a gestão do PSDB aqui em São Paulo é o combate ao PCC, a facção criminosa, né? Que atua aqui. Agora, o PT governa outros 3 estados, pelo menos, que têm graves problemas de segurança pública: a Bahia, o Acre e o Ceará. Nesses 3 estados, pelo que se consta, todos têm atuação de facção criminosa, né? Até guerra entre facções. O Ceará, inclusive, no ano passado, teve um aumento de homicídios de 50%, né, em relação ao ano anterior. Eu queria saber que modelo que o senhor vai implantar em São Paulo, pretende implantar em São Paulo, para combater a facção criminosa, se o PT, em outros estados do país, não conseguiu implantar nenhum modelo de segurança pública que teve sucesso, né, para combater facção criminosa. Primeiro, Sérgio, em relação à segurança pública, não se fala de segurança pública somente de polícia, mas é evidente que é preciso aumentar o efetivo da polícia, seja militar, seja civil. Aliás, civil, é preciso não somente aumentar o efetivo, mas investir em inteligência, em tecnologia investigativa, com riqueza científica, enfim. Você hoje, se o cidadão faz um boletim de ocorrência pensando que vai ser investigado, doce ilusão. Se não for de um grande bacana ou se não for de repercussão mediática, esquece, simplesmente porque não tem investigadores para fazê-lo. Então, esse é o drama da segurança pública do Estado de São Paulo. O efetivo da PM também. Aliás, a PM, aqui, apesar do efetivo ser baixo, ainda tem uma grande enormidade de policiais trabalhando na burocracia. Mas qual que é o plano para a facção? Aqui nós vamos tirar boa parte de quem está trabalhando na burocracia para colocar na rua. E mais, vamos tirar o policial das companhias para criar as bases móveis para poder, de fato, ter a presença do policial fazendo as rondas ostensivas, criando condição para valer. E casado com isso, nós vamos investir pesado no processo educacional de ocupação de território, porque a educação é a chave para a gente melhorar os indicadores, inclusive violência. Porque o governo do Estado faz esforço danado para falar que diminuiu os homicídios. Mas eu pergunto para a mãe, se ela consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente antes do seu último filho ou filha chegar da escola, da balada, do cinema, seja de onde seja. Seguramente não. E seguramente aqui nós temos que falar dos pequenos furtos, do celular, dos R$20 que está no bolso, enfim. Esse é o que atormenta a tranquilidade das famílias. Seguramente nós vamos trabalhar fortemente nisso. Em relação ao PCC, nós temos aqui também o processo da gestão das penitenciárias. Tem um longo trabalho a fazer aqui. E aqui eu não vou alertar as caças, não vou adiantar os meus planos em relação a isso, porque seria você espantar a caça aqui. Mas nós vamos fazer um grande enfrentamento. O PCC, no nosso governo, não vai mandar na segurança pública, conforme aparentemente manda o Estado de São Paulo. O senhor acha que os dados de educação e criminalidade acabam andando tão juntos? Assim, o Ceará, por exemplo, tem bons índices de educação reconhecidos e vive uma crise de segurança pública muito pesada, né? Eu não estudei, sinceramente, eu não estudei a situação do Ceará. Eu estudei a situação de São Paulo. E posso dizer a você, São Paulo, o processo de segurança pública, e quem fala isso são os delegados de polícia, não sou eu. Quem fala disso são profissionais da segurança pública. Quem fala isso foi esse secretário, aliás, do exercício como secretário de segurança, que disse: aqui a nossa segurança pública está falida. Quem disse isso foi profissionais de segurança.
Quais são os melhores indicadores do Brasil? Ministro, Aonde? o senhor falou em aumentar o efetivo nas Pelo amor ruas. de Deus. Mas tem melhorado muito. Está em todos os jornais. O que tem em depoimento de delegados é o seguinte, sabe por quê? Sabe por quê? Uma coisa é depoimento Rubens, de delegado, outra sabe coisa por são quê? os dados efetivos, ministro. Os Não dados pode efetivos negar é o a seguinte, realidade. diminui o homicídio. Diminui o homicídio. Qual? Se o cidadão que morre, encontrado morto num parque, não compõe a taxa do homicídio. 1, 2. Não, mas isso é no Brasil inteiro. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Aqui há um acordo. É público. Um acordo? Acordo público PCC. Ou seja, o negócio do PCC é vender droga. Então, vamos diminuir a taxa de homicídio. Você sabe disso? Você sabe. Os jornais têm dado isso constantemente. Enfim, agora, segurança pública, o problema lá na periferia é o assalto, é a intranquilidade do garoto estar voltando da escola, da garota voltando da escola, Ministro, enfim. é a segunda Aqui vez que nós que o vamos senhor enfrentar. fala em aumentar o efetivo policial nas ruas no estado de São Paulo. O que, para a população da periferia, chega a soar como um risco, como o senhor mesmo falou, particularmente para as mães da periferia do estado de São Paulo. A gente teve agora, recentemente, o relatório da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, apontando que nos 5 primeiros meses desse ano foram 227 denúncias de homicídios em ações policiais e os dados do Mapa da Segurança divulgados pelo IPEA relativos ao ano de 2016, 940 pessoas mortas em ações policiais. Acabou de ser reconhecido pelas investigações que o caso da jovem Luana Barbosa, em Ribeirão Preto, foi a morte dela em decorrência do espancamento que sofreu por agentes da PM do estado de São Paulo. Inclusive, tem uma audiência pública no próximo dia 8, em função da negativa de prisão desses agentes pelo judiciário. Como o senhor mesmo falou, nenhuma mãe, em particular mãe negra, dorme enquanto o filho não chega, porque sabe as possibilidades da violência urbana e também dessa letalidade policial. Colocar mais policiais na rua, diante da lógica de pelo menos 20, 25 anos que a gente tem, para não dizer mais do que isso, mas uma lógica de gestão ainda calcada numa política de combate a um inimigo interno que é, em geral, o jovem negro pobre da periferia, que é 7 em cada 10 dos assassinatos que acontecem no país. Num país em que a gente viu o encarceramento de mulheres negras crescer 567%, inclusive durante as gestões dos governos petistas. 2 índices que se quintuplicaram. Encarceramento de mulheres negras, 567%, e feminicídio de mulheres negras, também 54%. Então, como é que o senhor pretende resolver este cenário só com mais policiamento na rua, sem uma mudança na perspectiva de ação do efetivo policial? E o senhor não tratou até o momento de salário. Os salários da PM de São Paulo e da Polícia Civil são aviltantes. Qual é a sua política nesse sentido? Luciano, você sabe que eu não falei só de policial, falei de educação, falei de cultura, falei de esporte, falei de ocupação do território. Mas aqui a polícia terá uma outra orientação. Não vale o que o coronel recentemente disse, que uma orientação é como abordar um jovem nos jardins e um jovem na periferia, um jovem negro na periferia. Não vale. Se São Paulo fosse um país, Luciana, nós teríamos per capita a maior população carcerária do mundo. Nós estamos condenando a nossa juventude Já inteira. É a maior população carcerária do país. Inteira. Ou seja, nós temos que dar um break nisso. Nós temos que dar um break nisso. O Estado está fazendo tudo errado. Eu estou falando de melhorar a segurança, de valorização dos profissionais do serviço público, estou falando também... Mas esses índices não se reduziram durante os governos do PT, inclusive. Eu estou falando também do salário da PM, porque também morre muito PM, sabe quando? Na hora do bico. E é verdade, eu partilho dessa visão. Eu fui visitar CDPs, onde 90% lá, jovens. E 90% dos jovens, jovens negros. Ou seja, nós estamos condenando a juventude inteira. Nós temos que dar um break nisso. E para dar um break nisso, é preciso valorizar salarialmente os policiais, melhorar a sua capacidade de compreensão
onde o jovem, onde a população tem medo da polícia, tem alguma coisa errada. Nós precisamos inverter esse processo. É preciso a partir da lógica do direito do jovem, do centro, do jovem da periferia, do direito do policial, ou seja, é essa lógica que nós vamos fazer. Aliás, você falou da ouvidoria, quero mandar um abraço ao Benedito Mariano, meu amigo Benedito Mariano, que é ouvidor da polícia, que aliás foi meu secretário de segurança. Muito abraço aqui, vou responder as perguntas. Tem que aproveitar e cumprimentar os amigos. Aliás, foi meu secretário de segurança, fazendo um belo trabalho como ouvidor da polícia. Voltando um pouquinho aqui para a política, o senhor mesmo disse aqui no programa que o PT e o PSB negociam um possível acordo no plano nacional e podem estar juntos nas eleições presidenciais. Mas isso, o senhor sabe, implica que alguém tem que abrir mão de alguma coisa. No caso, o PT teria que abrir mão de algumas candidaturas a governo em alguns estados. O senhor aqui com 3% do estado de São Paulo não poderia ter o desprendimento de abrir mão da sua candidatura para apoiar o PSB do Márcio França, em nome de uma aliança nacional do PT com o PSB? Mas tem indicadores que o Márcio França está abaixo de mim, então não pode ter o desprendimento dele e abrir mão para mim? Mas quem está pedindo apoio do PSB nacional é o PT. Veja. Aqui não há debate sobre o estado de São Paulo, que tem muito claramente, o PT tem candidato em São Paulo, o PSB tem candidato em São Paulo. Mas o PSB pretende o nosso apoio em Pernambuco, por exemplo. Ou seja, São Paulo não está nessa rodada de debate. Por que não? Garanto a você. Porque só São Paulo não entraria nessa rodada? São Paulo Porque Pernambuco pode abrir mão da Marília Reis, São Paulo não pode abrir mão São Paulo é o principal estado do país, é o principal eleitorado. Isso eu acho que é o suficiente para explicar. Ministro, a Fundação Perseu Abramo, que é a Fundação de Estudos Políticos do PT, fez há um ano, pouco atrás, divulgou uma pesquisa com os eleitores que deixaram de votar no PT, da periferia, eleitores de baixa renda, baixa escolaridade. E esse grupo de eleitores se mostrou muito próximos a valores liberais, como o reconhecimento do mérito, a vontade de empreender e depender menos do Estado. O discurso petista vai ao contrário disso, por isso que o PT se afastou desse grupo de eleitores. Essa visão, tem várias pesquisas, algumas mostrando que as pessoas, se pudessem, entre 62% e 68% dos brasileiros se tornariam empresários, empreendedores. Essa visão do nós contra eles, da CUT contra a Fiesp, nós estamos certos, eles estão errados, não seria ultrapassado pelo momento social que vivemos? Acho que a vida não é tão simples assim, viu, Rubens? Não é tão simples assim. Mais que isso. Você tem pessoas que em algum momento deixou de votar no PT, está voltando a votar no PT. O estudo é do PT. É do PT, está ultrapassado. É um estudo de 2016. Hã? 2016. É um estudo de logo depois das eleições, início de 2017. Já é um estudo totalmente... Você sabe que a vida é muito dinâmica. Eu sei, mas o Datafolha corrobora esses números com pesquisas mais recentes. Essa pesquisa... A gente não pode negar a realidade, ministro. Fica difícil. Ministro, eu não estou negando a realidade. Não, eu estou afirmando a você, ao senhor, que aquela pesquisa do início de 2017, hoje já não corresponde mais à verdade. Estou afirmando. Isso é uma coisa. Outra coisa, estou afirmando que naquele momento a preferência partidária do PT no estado de São Paulo era de 7%. Hoje está a ordem de 15% a 17%. E na capital era de 6%. Hoje é de 21%. Estou afirmando. Não, isso é verdade. Pois é. Então, isso mudou o panorama do resultado das pesquisas lá. Quando não interessa... Não. Eu estou encarando a discussão. Não estou aqui fugindo do debate. Mas estou lhe afirmando que as coisas mudaram de lá para cá. A gente tem que entregar para a rede, no nosso tempo, um ping-pong rápido. Gostaria de saber qual é o seu grande ídolo. Lula. E a sua música predileta? Reino Encantado. E o livro de cabeceira? Coach Carter. Um treino para a vida. Uhum. E uma frase que o senhor goste, que seja um... Aliás, inverti. Isso é o filme. Coach Carter, Um Treino para a Vida, é o filme. O livro é livro do Mandela. Conquistando o Inimigo. Certo. E uma grande jogo frase? Que uniu a África do Sul. Ótimo. Uma grande frase? Só constrói pontes
E só quem dialoga constrói pontes e vínculos. Maravilha, Frase obrigado. do Papa Muito obrigado. Francisco. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Pedro Venceslau, do Sérgio Roxo, da Luciana Araújo, do Evaldo Novellini, do Rubens Figueiredo e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço especialmente também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Luiz Marinho. Boa noite, boa semana. Espero vocês na próxima segunda. Até lá.